Olá pessoal, sejam todos aí bem-vindos à disciplina de Química Ambiental. Então, como todos já me conhecem, eu sou o professor Adalberto e nós iremos, a partir de então, iniciar a disciplina de Química Ambiental. Na aula de hoje nós iremos fazer uma breve introdução sobre a química ambiental, poluição ambiental, população, o que a população tem produzido em relação à química ambiental, tanto em condições benéficas como em condições que agridem o meio ambiente. Bom, então, a ementa do nosso curso, nós começamos com a introdução à problemática ambiental, no qual nós vamos abordar na aula de hoje. Passamos por química verde, os ciclos biogeoquímicos, energia e mudanças climáticas, química da atmosfera e poluição do ar, química da água, do solo e, por consequente, a sua poluição, agrotóxicos e pesticidas, nesse caso de origem orgânicos, recursos naturais e problemas de poluição, substâncias tóxicas, essas voltadas para químicas inorgânicas, para substâncias inorgânicas, e um pouco sobre qualidade de vida. Bom, aqui nós temos as referências bibliográficas que nós iremos utilizar ao longo do curso. O livro de Química Ambiental, do Bird, Química Ambiental, de Medeiros, Introdução à Engenharia Química, do Braga e et al., vamos dizer assim, tem vários autores, Introdução à Química Ambiental, de Júlio César, Química Verde, Fundamentos e Aplicações, e esse livro aqui, Silent Spring, de Raquel Castro, que eu diria que é o pontapé inicial para problemática ambiental. Traduzindo, seria Primavera Silenciosa. Esse livro ela foi publicado em 1962 e ela já alertava para alguns problemas ambientais, o qual eu vou disponibilizar no AVA para que vocês possam ler. É uma leitura bem agradável e vocês vão perceber que desde a década de 60 já havia uma preocupação grande com relação à problemática ambiental. Todos estes demais livros existem na biblioteca, impresso e na versão digital que vocês têm acesso aí via SWAP. O Silent Spring, ou seja, o Primavera Silenciosa, ele não tem na biblioteca, mas porém eu vou disponibilizar de forma digital lá no AVA. Bom, então o que seria a química ambiental? A química ambiental, na verdade, ela teve origem, ela se origina da química clássica, e hoje ela trata-se de uma ciência interdisciplinar. O que isso quer dizer, esse termo interdisciplinar, que eu acredito que vocês já viram ao longo do curso? Ou seja, são conhecimentos variados de várias áreas que se coadunam, ou seja, que se complementam. Então, por exemplo, a química ambiental no centro, e para resolver alguns problemas ambientais se faz necessário do conhecimento de outras ciências, de outras ciências que são afins, como por exemplo a biologia, a geologia, a ecologia, a engenharia sanitária, a engenharia ambiental. Todas elas dão as mãos de modo a tentar solucionar os problemas ambientais que assolam a humanidade. Bom, então a química ambiental ela estuda os processos químicos, ou seja, as mudanças que ocorrem no meio ambiente. Essas mudanças elas podem ser de origem natural ou antrópica, ou seja, aquelas provocadas pelo homem, e de certa forma traz sérios danos ou prejuízos à humanidade. Então, atualmente, há uma grande preocupação em entender a química do meio ambiente. Com que propósito? Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos habitantes do nosso planeta, não só a espécie humana, mas de uma forma geral todas as espécies que aqui habitam, porque há uma interação e um equilíbrio entre as espécies, onde uma espécie depende da outra, como nós veremos um pouco à frente. Bom, se nós imaginarmos, por exemplo, o planeta Terra como uma espaçonave, nós podemos dizer que essa espaçonave ela não para reabastecer, ela não para descartar coisas que a afetam. E lembre-se, a cada ano sobe nessa espaçonave milhões e milhões de tripulantes, onde essas pessoas, o planeta tem que suprir todas essas pessoas. E nós sabemos então que o planeta tem mais de 7 bilhões de pessoas. Então vai chegar um ponto, segundo o Braga, que essa espaçonave ela não tem mais como suprir a demanda desses passageiros. Por quê? Porque ela não tem mais como
é retirar, ou seja, se esgotar, ela vai praticamente se esgotar todos os seus recursos, né, naturais, de modo a suprir essa cada vez mais constante da chegada de passageiros, onde o desembarque de passageiro é muito pouco. Nós veremos um pouco na frente que a quantidade de natalidade, ou seja, a natalidade é muito maior do que a mortalidade. Então, essa espaçonave vai chegar a um ponto que ela vai entrar em colapso, uma vez que ela não tem mais como gerir a vida desses passageiros. Bom, então, quando nós falamos em crise ambiental, se faz necessário a gente analisar do prisma do tripé. Essa relação entre os componentes da crise ambiental, ela se relaciona através, do tripé população, recursos naturais e poluição. Por quê? À medida que a população ela aumenta, esse aumento de população ela está ávida a sua qualidade de vida, a explorar os recursos naturais. Então, com a exploração desses recursos naturais, geralmente vem associado à poluição. Então, para que ocorra um equilíbrio entre população, recursos naturais e poluição, a população precisa se conscientizar do que é necessário explorar, claro, o meio ambiente para retirar os recursos que a Terra, que o planeta nos proporciona, mas tendo a consciência do que a exploração desses recursos naturais vem associado a uma poluição. E essa poluição é necessário também que o próprio homem, ao explorar, ela venha mitigar os efeitos causados por essa população. Então, para que ocorra um equilíbrio entre esses três tripés, ou seja, população, recursos naturais e poluição, é necessário que haja um equilíbrio entre a exploração dos recursos naturais e a poluição, porque sempre há um acréscimo populacional. Esse acréscimo populacional está associado à exploração dos recursos naturais, e a exploração dos recursos naturais sempre também está associado a um meio de poluição, um meio de agressão ao meio ambiente. Bom, então, como eu falei, do equilíbrio entre esses elementos dependerá a qualidade de vida do planeta, porque se continua com essa crescente populacional, a tendência é a exaustão desses recursos naturais, uma vez que está associado à exploração à poluição. Então, para que ocorra uma qualidade de vida no planeta, é necessário que haja esse equilíbrio. Bom, aqui eu tenho um gráfico que mostra a população, o crescimento da população mundial na era cristã. E a gente vê então que, por exemplo, no Império Romano, até o surgimento do islamismo, o início das cruzadas, vejam que a população manteve-se praticamente estável. Então veio aí a peste negra em torno aí de 1300 e observe pela curva no gráfico que ocorreu uma redução drástica da população. Isso devido aí, principalmente na Europa, onde dizimou parte da população europeia, isso lá no século XIV, 1913, 1300 a 1400, perdão, e veja que houve uma baixa. A população volta novamente a crescer quando ocorre o surgimento do mercantilismo, mais ou menos em 1500, e a população, a partir de então, sempre está numa crescente. Houve a Revolução Industrial, no século XIX, a revolução dos transportes, a revolução sanitária, e veja que a população deu um salto enorme até 2010, com a Revolução Verde, onde houve a produção de alimentos, supriu o crescimento populacional, ou seja, a quantidade de alimentos produzidos é muito maior do que a população, então é possível alimentar essa população, e há uma previsão que a gente chegue aos 10 bilhões de pessoas, no eixo Y aí seria os bilhões, em torno de 10 bilhões em 2100. Ou seja, é uma superpopulação, que essa superpopulação vem atrelado à exploração de recursos naturais. Com a exploração de recursos naturais, há sempre a poluição, que é necessária à humanidade criar meios de se tentar extinguir ou mitigar esses impactos causados pela exploração desenfreada dos recursos naturais. Bom, aqui eu tenho uma tabela onde mostra, de acordo com o Banco Mundial,
a população de alguns países, né? Então, nós temos os países mais populosos como China, Índia, Estados Unidos e Indonésia, né? O Brasil aí, né? Nós já ultrapassamos os 200 milhões, né? Essa tabela já está desatualizada, em torno de 210, 215 milhões. Bangladesh e a Rússia, né? São os países mais populosos. Nem sempre o país mais populoso é aquele que agride mais o meio ambiente, que polui mais, né? Geralmente as nações mais industrializadas, como os meios de produção são muito mais atuantes e efetivos, a possibilidade de poluição é muito maior. Por exemplo, como China, Índia e Estados Unidos são os países geralmente que mais poluem, né? Principalmente China e Estados Unidos, que são duas superpotências. Bom, então vimos que a natalidade é em torno de 352 mil, né? Isso aí dia, e mortalidade em torno de 150 mil. A gente percebe que o número de nascimentos é praticamente o dobro, né? Mais do que o dobro da mortalidade. Então, como nós já vimos associado o planeta àquela espaçonave, a cada dia embarca nessa espaçonave aí o dobro do que sai. Então, se chega a um ponto em que esse planeta ele não consegue mais suprir essas demandas, e essa teoria é de acordo com o Braga lá no livro Introdução à Engenharia Ambiental. Bom, então qualquer insumo de que os organismos vivos, as populações, os ecossistemas necessitam para a manutenção, no caso da vida. Então, esses recursos naturais são qualquer insumo que é retirado desse planeta para suprir essa demanda por qualidade de vida, né? Então, os recursos naturais então se classificam em renovável, ou seja, aquele que ao se extrair ele é reposto, e não renovável, aquele que uma vez retirado não é mais produzido. Em relação aos renováveis estão a água, o ar, a biomassa, o vento, a energia solar, por exemplo, né? E os renováveis estão os recursos minerais, né, não energéticos, né, e os minerais energéticos, como combustíveis, fósseis, urânios e etc. Uma vez explorado, né, a tendência é se chegar ao fim, ao caso, por exemplo, do petróleo. Bom, então o que é poluição? A poluição, de acordo com Braga, é qualquer alteração desejável nas características físicas, químicas e biológicas da atmosfera, biosfera e hidrosfera, ou seja, que cause um prejuízo à saúde, à sobrevivência dos seres humanos e às espécies que aqui habitam. Então, qualquer alteração de natureza física, química e biológica nos ecossistemas, ou seja, na biosfera e hidrosfera, que cause prejuízo, ou seja, que cause algum dano à sobrevivência, isso é considerado como poluição. Então, nós temos aqui algumas imagens que demonstram isso, né? O lixo, no caso, resíduos sólidos, os agrotóxicos ou pesticidas, a poluição hídrica e a poluição do ar, que causa prejuízos aí imensuráveis à população. Então, o que é um ecossistema que nós mencionamos no slide anterior? Então, um ecossistema é o conjunto de seres, ou seres vivos, né, que habitam, que interagem entre si com o meio natural de forma equilibrada. Então, nós vemos que um pequeno lago onde há uma série de vida, desde organismos microscópicos, como por exemplo as poliquetas, os peixes, os besouros, plâncton, né, no qual alimenta aí esses animais, né, roedores, aves, répteis. Então veja que há um equilíbrio aí perfeito entre o ecossistema. Se ocorrer qualquer alteração desse ecossistema, o que se observa é o rompimento desse equilíbrio e alguma dessas espécies aqui, a tendência é se extinguirem. Por quê? Porque há sempre um equilíbrio aqui alimentar entre eles, uma espécie depende do outro. Os peixes, por exemplo, os plâncton retiram plâncton geralmente, né? Alguns seres, né? Os peixes, por exemplo, como é o caso aqui do lúcio, como é o caso da perca, eles são peixes carnívoros, eles são predadores que dependem de outras espécies que não são carnívoras. Da mesma forma, como o caracol, os répteis, de modo geral, depende de aves, depende dos peixes, depende dos besouros. Então, se ocorrer um rompimento nesse equilíbrio, a tendência é essas espécies irem reduzindo a sua população até se extinguirem, como é que ocorre, que nós se observa atualmente. Ou seja, a ação antrópica com poluição, na qual ocorre a quebra desse equilíbrio,
é que ameaça essas espécies, e uma dessas espécies desaparecendo, a tendência é quebrar essa cadeia alimentar. Bom, então, como nós falamos aí em matéria, a matéria está associada à energia, né, a um fluxo de energia. Então, todas as espécies elas podem ser classificadas de acordo com essa pirâmide energética. Então, por exemplo, né, se nós ficarmos uma relação entre energia, produtores e consumidores, nós observamos o seguinte, né, há as espécies, os seres que são autótrofos e os heterótrofos. Os autótrofos, eles conseguem produzir a sua própria energia, ou seja, a sua própria alimentação, que são os seres quimio-sintetizantes, que utilizam os compostos orgânicos, e os fotossintetizantes, que dependem da luz, né? Ou seja, utilizam a luz para produzir o seu alimento. Enquanto que os seres heterótrofos, ele depende dos seres autótrofos, ou seja, aí se enquadram os herbívoros, os carnívoros e os decompositores. No caso, os carnívoros são todas as espécies e geralmente em topo de cadeia, né? Inclusive os seres humanos. Então, os seres do planeta podem ser classificados nesses dois grandes grupos, os autótrofos, que produzem a sua própria energia, e os heterótrofos, que dependem desses autótrofos para produzir as suas energias. E aí se enquadra todos os herbívoros, os carnívoros e os decompositores. Bom, então, uma das principais fontes de energia, que nós sabemos então que supre a demanda energética do planeta, é o Sol, né? Então, como o Sol produz energia? De que forma ele produz energia? Então, aqui nós temos um esquema que mostra mais ou menos o que ocorre no Sol para produzir essa energia que nos abastece. Então, as reações que acontecem no Sol, elas são energia de fusão nuclear, onde hidrogênio, né, que é a grande constituição do Sol, matéria existente no Sol, ela se reage, se funde e forma o hidrogênio, né, o hidrogênio pesado, e liberando aí partículas betas que são muito energéticas, né? Então, como ocorre a reação em cadeia, que nós chamamos aí, né, para formar a bomba de hidrogênio que se utiliza como arma, né? A reação final dessa produção, né, ou seja, se produz hélio também, né? E no final eu tenho a fusão de 4 hidrogênios, né, produzindo uma molécula de hélio e liberando partículas betas, que são ondas eletromagnéticas, além de radiação gama. Então, nesse caso, eu tenho a produção de energia através do núcleo do Sol. E essa energia é irradiada, no caso aí, para o universo, né, onde nós recebemos parte dessa energia. Aqui eu tenho algumas reações, né, as reações de colisão para produzir o hidrogênio, né, para produzir o hidrogênio mais pesado. Eu vejo que a massa aqui é 3, né, até chegar à massa 4, e em seguida elimino a quantidade de energia muito grande, os raios gama, o neutrino e outras partículas subatômicas. O Sol produz em média, né, 127 vezes 10 a 6 megawatts. Para a gente ter uma ideia, a Itaipu, que é uma das maiores hidrelétricas do mundo, né, segunda só perde para aquela da China, nas Três Gargantas lá, a Itaipu produz só 12 vezes 10 a terceira megawatts. Vejam só quanta energia o Sol produz, né? Então, a energia que o planeta recebe, ela é oriunda do Sol, né? E o Sol, ela produz essa energia através da fusão, da fusão nuclear. Bom, então, como é que esse Sol emite essa energia para a gente? Como é que ela chega? Ela chega para nós, ou seja, invade o planeta em forma de radiação, né? Radiação eletromagnética, no qual nós vemos aqui. Então, aqui eu não vou entrar muito em detalhe, porque nós já estudamos isso na química inorgânica, mas aí entra na forma de radiação, né? Radiação ionizante e radiação não ionizante, que vocês já conhecem aí. Bom, então, o planeta ela possui alguns meios para não superaquecer. De que forma ela utiliza? Então, o planeta, ela existe uma série de geleiras, por exemplo, né, de espelhos, vamos dizer assim, que servem como espelhos para reflexão, ou seja, quando essa radiação ela atinge a superfície e entra em contato, incide sobre as geleiras, ela é refletida, né?
ou seja, boa parte da radiação, quase totalmente, ela é refletida, não absorve praticamente nada. Mas quando, por exemplo, a gente chega, por exemplo, quando essa radiação atinge as estradas, o asfalto, por exemplo, as cidades, ela consegue absorver em torno de 5 a 10% fica retida. Nas casas, na agricultura, nos grandes vales, no oceano. O oceano também funciona como um espelho, onde há uma reflexão muito grande, ou seja, no asfalto só reflete em torno de 5 a 10% da radiação que recebe, o restante ela é absorvida. Nas nossas casas, reflete aí de 35 a 50%. O oceano aí reflete uma quantidade muito grande aí, de radiação. Bom, então nós vimos que esses ecossistemas, os seres que ali habitam, eles dependem um do outro, para sobreviver. Isso nós podemos classificar como cadeia alimentar, esses seres. E aqui nós temos um exemplo de uma cadeia alimentar, onde eu tenho os animais, os mamíferos, por exemplo, aqui, que depende aí por exemplo, dos peixes, de animais menores, os répteis, que dependem também desses peixes, o fitoplâncton, e aqui nós temos um gráfico que mostra também a decomposição, ou seja, a decomposição do metilmercúrio, que é uma poluição. E vejam que, como nós somos topo de cadeia, os seres humanos, então nós dependemos também desses seres, porque nós precisamos da energia que eles possuem, porque nós não somos produtores, nós somos consumidores de energia, nós somos heterótrofos. Então, observa-se que à medida que ocorre a poluição, ocorre uma biomagnificação, que nós vamos ver um pouquinho lá na frente. Ou seja, os animais menores, como fitoplâncton, como algas, como os peixes, consomem essa matéria contaminada, ou seja, o plâncton com o mercúrio, e ela vai se magnificando ao longo da cadeia alimentar, até chegar a nós em uma concentração bem elevada em relação aos animais que nós consumimos. Por isso a importância de se preservar o meio ambiente e reduzir ao nível de poluição, principalmente nesse caso aqui de metais pesados, que causam problemas irreversíveis nos seres humanos. Como nós falamos, ele, uma vez nós ingerirmos, ele não nos deixará mais, a não ser que nós morremos, mas a tendência é biomagnificar. O que isso quer dizer é sempre aumentar a concentração, uma vez que nós continuamos ao longo da nossa vida ingerir esses animais para nos suprir de energia. Bom, então aqui eu tenho um gráfico que mostra essa amplificação biológica no qual nós nos referimos. Então, o que é essa amplificação biológica ou magnificação biológica? É o aumento da concentração de contaminantes nos tecidos vivos à medida que se avança nos níveis tróficos da cadeia alimentar. Então, nós temos aqui os produtores, que há uma concentração de 0,4 picômetros, os consumidores, mais simples, 0,40 ppm. Os segundos consumidores, veja que à medida que esses consumidores maiores eles vão consumindo os menores, ocorre um aumento da concentração do mercúrio à medida que se avança na cadeia alimentar, até, por exemplo, nos consumidores aí de níveis mais elevados. Então, observe que nos produtores 0,4, nos consumidores aí de topo de cadeia 3,8 ppm. Observe que houve um aumento, uma magnificação na concentração do mercúrio. O mesmo acontece, por exemplo, nos seres humanos. Nós temos aqui os seres menores, em quais nós precisamos para consumir, e aqui eu tenho a concentração sempre crescente de metilmercúrio. Como nós falamos, uma vez no sistema dos seres humanos, ele não sai mais, não é eliminado nem nas fezes, nem na urina. A tendência é se acumular nos órgãos e causando problemas aí muitas vezes irreversíveis. Isso é o que nós chamamos de amplificação biológica. Bom, então a amplificação biológica ela ocorre em função dos seguintes fatores. O nível seguinte na cadeia alimentar requer a maior quantidade sempre de alimento, ou seja, os alimentos que são superiores, a tendência a consumir cada vez mais para suprir a demanda de energia. O poluente deve ser recalcitrante ou de difícil degradação, ou seja, para que esse poluente ele seja biomagnificante, ele precisa ser recalcitrante, ou seja, ele, uma vez no corpo, ele não sai mais de lá.
e de difícil degradação. O poluente deve ser lipossolúvel, ou seja, deve interagir com a matéria orgânica e se ligar à matéria orgânica. Então, nós temos aqui alguns estudos, né, da concentração do mercúrio em seres humanos, isso utilizando o cabelo, em diferentes áreas da região amazônica. Então, nós observamos o seguinte, que, segundo a Organização Mundial de Saúde, esse é o limite máximo de ingestão do mercúrio, né? Então, o limite aí, segundo a Organização Mundial de Saúde. E observa-se que algumas regiões ribeirinhas, que têm como base alimentar principalmente o peixe, né? Observa-se que o seguinte, a montante de Porto Velho, da cidade de Porto Velho, e a jusante, ou seja, a montante antes e a jusante depois, isso utilizando como estudo o Rio Madeira. Observa-se que a jusante, ou seja, aqueles para os estados de Rondônia e Amazônia, né? Então aqui eu tenho no estado de Rondônia uma concentração bem mais elevada de mercúrio em relação ao preconizado pela Organização Mundial de Saúde, que seria o limite que não causaria problemas. Então, a concentração de mercúrio aí na população humana, no Alto e no Baixo Madeira, né, estão acima de 42%, ou seja, acima de 7 miligramas por grama, como preconiza a Organização Mundial de Saúde. Então, é encontrado valores de até 177 miligramas por grama no cabelo. Então, é muito mais, uma consideração muito elevada em relação ao limite preconizado pela Organização de Saúde. Mas o que é mais interessante é que, embora essa consideração esteja muito elevada, né, se percebe-se que não há o efeito desse mercúrio nos seres humanos naquela população ribeirinha, uma vez que, por exemplo, a exemplo da cidade de Minamata, no Japão, que é uma baía, onde houve um vazamento da indústria de couro, contaminando toda a região, e observa-se que trouxe consequências irreversíveis para a população, desde o mercúrio no sistema nervoso, causa desde a loucura até a modificação genética, onde os filhos, os descendentes, nascem com alguma sequela, devido justamente a essa alta concentração de mercúrio. Bom, então, aqui nós paramos, né? Então, existem umas atividades para a gente aplicar algum conhecimento que nós trouxemos lá da química inorgânica, né? Ou seja, para a gente encontrar a entalpia, o comprimento de onda, a energia do fóton, quando nós tivermos aí nas nossas encontros, nós iremos explorar mais essa parte aí de atividades. Então, pessoal, um grande abraço, é um prazer tê-los aqui mais uma vez na disciplina, um forte abraço e até a próxima.